Saúde os irmãos com a paz do Senhor, irmão Mateus, mais uma vez no canal Vamos à Palavra. Continuando a nossa série, irmãos, das 7 igrejas da Ásia. Hoje vamos falar sobre a igreja de Esmirna, que se encontra em Apocalipse, capítulo 2, do verso 8 ao 11, que diz: Ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e o não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Irmãos, a igreja de Esmirna, ela ficava numa cidade que também se chamava Esmirna. Muito provavelmente ela foi fundada pelo apóstolo Paulo entre 53 e 56 depois de Cristo. A Bíblia não afirma com certeza, mas a Bíblia afirma que Paulo viajou por toda a Ásia Menor construindo e fundando igrejas e instruindo irmãos, né? Muito provavelmente foi ele quem levantou essa igreja junto com a sua equipe apostólica. A igreja de Esmirna ficava na cidade que também se chamava Esmirna. Era uma cidade muito rica e próspera por causa do seu comércio. Mas assim como a cidade de Éfeso, a cidade de Esmirna era uma cidade muito idólatra. Além dos deuses da região, da cultura pagã, dos pecados de imoralidade, a igreja de Esmirna ela sofria com a perseguição de também serem obrigados a adorar o imperador romano na época. A cidade de Esmirna era simpatizante com os costumes romanos daquela época, até porque o Império Romano era o império mais poderoso até então. Acontece que, enquanto a cidade que estava do lado de fora, né, ela era rica e próspera, a igreja de Esmirna ela era pobre. Os seus membros, eles perdiam os empregos e até seus negócios eram desmantelados porque eles não queriam seguir o curso que a cidade idólatra seguia. Veja que lindo o testemunho. Eles perdiam os seus privilégios, os seus direitos, né? Porque eles adoravam o único Deus verdadeiro, como está escrito em João 17:3. O pastor da igreja de Esmirna, muito provavelmente pastor, o líder, foi um homem chamado Policarpo. Policarpo, ele foi preso porque ele recusou adorar ao imperador César, que era o imperador romano, maior autoridade, né? E ali deram uma opção para Policarpo no momento em que ele estava preso. Disseram: olha, ou você é queimado ou você adora a César. Então Policarpo disse algo muito interessante. Ele disse: vocês querem me jogar numa fogueira que vai me queimar e logo vai se apagar. Mas vocês estão ignorando uma fogueira que vocês serão jogados e nunca mais será apagada. Se eu negar o meu Cristo, eu serei jogado nessa fogueira. Pode me levar. Pode me queimar. E Policarpo foi morto. E sendo esse martírio nessa igreja, Jesus começa a confortar os irmãos, dizendo: olha, eu sou o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Ele estava confortando os irmãos, os seus servos de Esmirna, estava dizendo: olha, mesmo que a morte chegue até vocês, Satanás vai estabelecer uma perseguição de 10 dias contra vocês, não temam, porque se vocês forem fiéis até a morte, eu darei a vocês a coroa da vida. Glória a Deus. Como está escrito em Atos, os homens não amaram a própria vida, amaram a Deus acima de tudo. E ele vai dizer mais, verso 11. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte.
Nós aprendemos, irmãos, que a igreja de Esmirna ela foi fiel, independente das circunstâncias. Ela ignorou até a morte, até a própria vida, por amor a Deus. Nós, primeiramente devemos aprender que o amor de Deus, o cuidado de Deus, a fidelidade a Deus deve estar acima até do que a nossa própria respiração. E você pode olhar e dizer, será que eu suportaria tal coisa? Se você realmente for fiel e tiver o Espírito Santo, Deus lhe concederá graça para você passar por qualquer situação. Amém? Essa igreja é um exemplo a ser seguido. O próprio Cristo vai dizer, você é pobre, você não tem dinheiro, não tem condições, mas eu olho para você e você é rica, porque você guarda os meus mandamentos. Como está escrito em 1 de João, nisto conhecemos aqueles que estão em Deus, Deus falando, se vocês guardarem os meus mandamentos. Que Deus abençoe e que venhamos a seguir a Cristo, assim como os crentes da igreja de Esmirna.